Nessa visão, eu era levada para dentro do olho de um furacão. E as almas ali perecendo, naquela destruição. É só o que faltava agora. O povo evangélico acreditar em história de quadrinhos da suposta missionária Ana Cláudia. Sejam todos bem-vindos ao canal A Fé de um Pateta. Esse canal é exclusivamente para vocês que não aceitam mais viver enganado como criança no berço evangélico. E vocês que estão conhecendo esse canal por esses dias, certamente será impactado com as evidências apresentadas, que vem sido oculta em meio a tantas gerações, dentre tantas religiões. Mas não fique assustado, porque o problema é que você aprendeu errado. E aqui você está no canal certo para crescer no entendimento da graça. Pois bem, o novo tema, a suposta missionária Ana Cláudia teve uma visão de um furacão destruindo toda a terra e as almas em sofrimento. Já quero deixar a tal missionária Ana Cláudia ciente que aqui não é nada pessoal. Simplesmente no campo bíblico eu refuto essas visões de babaquices. Eu peço a todos que assistam esse tema até o final e verá o cúmulo do absurdo que a maioria do povo evangélico acredita. Então, vamos ao tema. Depois eu volto destruindo essas visões de babaquice. Eu sou a irmã missionária Ana Cláudia. Nessa visão, eu era levada para dentro do olho de um furacão. Era um olho de um furacão. E como que eu sei que era o olho de um furacão? Porque eu via toda a destruição. Tudo. Eu só não via as pessoas, mas eu via tudo que era levado para dentro do olho do furacão. Exatamente como esses filmes de furacão que você vê que as coisas ficam, as casas ficam dentro do furacão, né? E eu via casas, eu via árvores arrancadas da raiz, né? E tudo vinha de uma forma que vinha na minha direção, assim, com um vento muito forte. E as almas ali perecendo, naquela destruição. Eu via a grande tribulação. E eu era levada a uma segunda visão. E nessa segunda visão, eu me via desde fora. E eu estava flutuando. Mas não era eu fisicamente, era uma criança. Mas essa criança era eu, porque eu me sentia dentro da criança. E assim eu dizia ao Senhor nessa visão, né? Não me solte. Eu esticava os bracinhos assim para ele. Eu era uma menina que devia ter uns 7, 8 anos. E eu esticava os braços assim. Eu dizia, não solte das minhas mãos. E de repente, uma mão enorme, me pegava assim, me apoiava, né? E essa mão enorme, eu me deleitava naquela mão. E aquela mão me levava até um lugar que era um campo verde. Irmão, mas era um verde e um céu azul, um azul no céu, que não existe cor para descrever. Veja bem, a gente nunca viu esses tais profetas dizer que Deus levou ele em visão nos hospitais do câncer, nos hospitais de cego e surdo de nascença, e lá o Senhor usa eles sobremaneira e curar essas pessoas enfermas. E depois, no dia seguinte, eles fossem nesses hospitais confirmando a tal revelação divina, curando essas pessoas. Mas por que vocês nunca vão ouvir esses profetas borra-bota falar acerca dessa visão de milagre e de cura? Porque eles sabem muito bem que esse dom de milagre, que esse dom de cura foi dado somente aos apóstolos da primeira era. E nos dias de hoje, isso não vai se cumprir através das suas profecias
borra-bota. Então, automaticamente, eles serão envergonhados. Essa é a razão, minha amiga e meu amigo, o porquê esses profetas borra-bota ficar profetizando coisas que estão sujeitas a acontecer o dia a dia e ficar pegando textos históricos que já teve o seu total cumprimento e ficar revelando para o futuro. E, lamentavelmente, é assim que vive a suposta missionária Ana Cláudia, por não ter entendido que a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel no primeiro século. Ela ainda aguarda essa volta. E quando vai dormir com a sua mente embriagada nos textos históricos, passa até a sonhar conversando com Jesus, passa até a sonhar com as pessoas queimando num tal inferno de fogo, vê até furacão com olhos na grande tribulação destruindo toda a terra. Mas nada dessas babaquices tem base contextuais na Bíblia. Mas ainda assim, Ana Cláudia, por estar perdida no seu entendimento, continua contando a sua historinha baseada em sonhos e em visões para os seus incautos seguidores, pois só eles mesmos para acreditarem na tamanha babaquices. E para finalizar, veja o que Deus falou para o profeta Jeremias na época que existia falsos profetas. Vamos ler no livro de Jeremias, no capítulo 14, no verso 14. Diz assim: Mas o Senhor respondeu, ou seja, Deus falando para Jeremias: esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhe dei ordens e nunca lhe disse nada. As suas visões são mentiras e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. É o que está acontecendo em nossos dias. Não que Deus levanta mais profeta, nem tampouco mulheres com a tal posição sacerdotal, mas é eles que se colocam na posição de profetas borra-botas, que não tem nenhuma autoridade para abençoar e tampouco para amaldiçoar ninguém. Então, minha amiga e meu amigo, vamos crescer no entendimento da graça e deixar de continuar acreditando em histórias de quadrinhos, de profetas sonhadores e imaginário. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima.